Os gladiadores são pessoas da sociedade marginalizada ou pessoas com propensão a matar? Estatisticamente, a porcentagem de pessoas que cometem homicídios é muito menor do que 1% da população. Mas vale a pena observar que essa porcentagem inclui pessoas com transtornos mentais, criminosos e sociopatas, e também pessoas propensas à violência. Talvez esses sejam os tipos de pessoas que se tornaram gladiadores. Naqueles tempos distantes, era prestigioso ser um gladiador. Os gladiadores eram treinados em escolas especiais para gladiadores. Cada escola de gladiadores diferia em táticas de batalha e armamentos. As lutas de gladiadores eram profissionais. Os gladiadores recebiam recompensas monetárias, reconhecimento público e a oportunidade de ganhar liberdade. Mas nem todos os gladiadores eram bem-sucedidos. Alguns imperadores da Roma antiga participavam de jogos de gladiadores. O imperador romano Cômodo gostava de lutar na arena como gladiador. Cômodo foi morto por um gladiador, mas não na arena, e sim por uma conspiração. Você descobrirá mais tarde quem matou Cômodo e em que circunstâncias. E você também descobrirá se Cômodo matou seu pai, Marco Aurélio, para se tornar imperador do Império Romano. Uma das principais fontes de reabastecimento dos grupos de gladiadores eram os prisioneiros de guerra. Depois de conquistar novos territórios, os romanos faziam muitos prisioneiros, que eram vendidos como escravos. Os criminosos condenados eram frequentemente sentenciados a combates de gladiadores. Essa era considerada uma punição mais humilhante e agonizante do que a simples execução. As pessoas que não conseguiam pagar suas dívidas podiam ser vendidas como escravas. Às vezes, tornavam-se gladiadores para pagar suas dívidas. Em raros casos, os homens livres decidiam se tornar gladiadores por vontade própria. Geralmente, eles se tornavam gladiadores por causa de dificuldades financeiras ou por causa da fama e de possíveis recompensas monetárias. Gladiador, um lutador da Roma antiga que lutava contra outros gladiadores ou animais selvagens para a diversão do público em arenas especiais pelo direito de ser libertado da escravidão. Os gladiadores podiam receber o símbolo da liberdade, a rudis, uma espada de madeira que significava que o gladiador não precisava mais lutar. Mas como surgiram os jogos de gladiadores? E por que eles se tornaram tão populares na sociedade? E por que o Estado pagou por jogos de gladiadores que não geravam receita para o Estado? O principal motivo para o surgimento dos jogos de gladiadores foi um rito fúnebre emprestado dos etruscos. Os etruscos foram uma antiga civilização que habitou, no primeiro milênio antes da nossa era, o noroeste da Península dos Apeninos, a moderna Toscana, no centro da Itália, entre os rios Arno e Tibre, e criou uma cultura avançada que precedeu e influenciou muito a cultura romana. Os antigos romanos tomaram emprestada a tecnologia de construção da cultura etrusca, especialmente a construção de estruturas em arco e abóbadas. Lutas de gladiadores, corridas de carruagens e muitos ritos funerários também são de origem etrusca. Durante os rituais fúnebres, as vítimas em potencial do sacrifício humano, não apenas os escravos, mas também os livres, tinham que lutar com espadas nas mãos perto do túmulo e, assim, os fracos morriam e os fortes ficavam vivos, provocando a alegria dos presentes. Muitos escravos tentavam voluntariamente entrar na escola de gladiadores, pois lutando na arena e conquistando o amor do público, eles poderiam se libertar da escravidão. Por isso, não era incomum que os escravos iniciassem lutas entre si para mostrar sua força. Na escola de gladiadores, os recém-chegados esperavam um treinamento severo e as mesmas condições de vida difíceis, e muitos não conseguiam suportar a carga pesada. No 105º ano antes da nossa era, os jogos de gladiadores foram introduzidos como um espetáculo público. A partir de então, o Estado confiou a seus magistrados a tarefa de organizá-los. Os jogos de gladiadores estão se tornando um espetáculo favorito tanto na capital quanto em todo o país. E isso é rapidamente levado em consideração por aqueles que têm pretensões ao poder. César organizou jogos dos quais participaram 320 pares de gladiadores. Seus inimigos ficaram assustados. Não eram apenas os gladiadores armados que assustavam. O que assustava era o fato de que os jogos luxuosos haviam se tornado um meio seguro de ganhar o favor do povo e garantir votos nas eleições.
No ano 63, o imperador Nero emitiu um decreto permitindo que mulheres livres participassem de torneios de gladiadores. As mulheres lutaram tão ferozmente quanto os homens e atraíram muita atenção. O imperador Domiciano leva gladiadores anões para a arena. Embora a maioria dos gladiadores fosse escrava, alguns alcançaram status e fama elevados. Os gladiadores bem-sucedidos podiam ganhar grandes prêmios em dinheiro e se tornar heróis populares. No ano de 325, Constantino, o Grande, favoreceu de todas as formas a disseminação do cristianismo. No mesmo ano, ele promulgou seu decreto proibindo jogos sangrentos em todo o Império Romano. A partir de então, os tribunais foram obrigados a enviar os criminosos não para a arena, mas para trabalhos forçados nas minas. Contudo, o decreto do imperador parece ter afetado principalmente as províncias orientais do império. Na própria península dos Apeninos, onde os jogos de gladiadores haviam se originado, o próprio Constantino contribuiu para a revogação de seu édito, concedendo aos sacerdotes da Úmbria e da Etrúria, como exceção, o direito de organizar tais jogos e, depois disso, os jogos de gladiadores começaram a reviver em todos os lugares. No ano de 404, o monge cristão Telêmaco, da Ásia Menor, entrou na arena e ficou entre os combatentes, tentando separá-los. Esse zelo piedoso lhe custou a vida. A multidão enfurecida atacou o pacificador e o esmagou. Contudo, o sacrifício de Telêmaco não foi em vão. Sob a impressão de seu martírio, o imperador Honório proibiu os jogos de gladiadores para sempre. Os jogos de gladiadores não eram apenas bem organizados, desde o treinamento profissional dos gladiadores até o Estado, que desempenhava um papel importante na organização dos jogos de gladiadores. O próprio imperador participava dos jogos de gladiadores, mas, via de regra, o imperador era o juiz principal que decidia quem deveria viver e quem deveria morrer. Quando um gladiador era ferido e não podia lutar, ele levantava 2 dedos, indicador e médio, para cima, interrompendo assim a luta, admitindo sua derrota e pedindo ao imperador que decidisse seu destino. Dependendo da opinião do imperador, o vencedor deveria acabar com aquele que estava deitado ou deixá-lo viver se ele tivesse conquistado sua vida por meio de uma resistência valente. Se um gladiador conseguisse impressionar o público com sua bravura militar, ele poderia ser perdoado. Os patrícios, senadores e imperadores que organizavam as lutas podiam perdoar um gladiador, mas era considerado uma má forma manter cada lutador vivo, pois eles poderiam ser vistos como avarentos. Embora se acredite que um polegar para cima signifique vida e um polegar para baixo signifique morte. Dessa forma, os gestos agora são usados para aprovação e julgamento. Não se esqueça de clicar no polegar levantado e dar vida a este vídeo. Na maioria dos jogos antigos, independentemente da direção, um polegar estendido significava morte, simbolizando uma espada em alcance, e vida significava simplesmente um polegar escondido em um punho, simbolizando uma espada em uma bainha. Os gritos da multidão tiveram um papel importante. A crença de que a antiga multidão romana dava vida ou morte a um gladiador derrotado girando o polegar para cima ou para baixo surgiu após o aparecimento da pintura Pollice Verso, do artista Jean-Léon Gérôme, baseada em um texto latino interpretado de forma não muito correta. Pollice Verso é uma frase em latim que significa dedos para baixo, usada no contexto de combate de gladiadores. É o nome do gesto mostrado pela antiga multidão romana para condenar um gladiador derrotado à morte. Muitos pesquisadores também chegaram à conclusão de que o imperador não abaixou o dedo, mas o colocou de lado e, dobrando a mão, tocou seu pescoço com ele. A questão é que o gladiador vitorioso abaixava o derrotado de joelhos e, no caso de uma sentença de morte, mergulhava a lâmina verticalmente no pescoço, atrás da clavícula, perfurando o coração. Dessa forma, o imperador indicava literalmente onde atacar. Nesse jogo sangrento, sempre há um perdedor. E o que um gladiador deve fazer para vencer constantemente e prolongar sua vida? Na Roma antiga, havia vários tipos de gladiadores, cada um com armas e treinamento exclusivos. A determinação dos gladiadores mais perigosos pode se basear em suas armas, táticas e reputação. Vários tipos de gladiadores que eram considerados particularmente perigosos.
Os mirmilões estavam armados com uma espada curta, 50 centímetros de comprimento, um grande escudo retangular e um capacete. Em suas táticas, ele usava um escudo pesado para se defender e desferia golpes poderosos com sua espada. Sua boa defesa e suas armas poderosas faziam dele um oponente formidável. Um secutor era especialmente treinado para lutar contra um reciário. Os secutores eram um tipo de mirmilões e eram equipados com armaduras e armas semelhantes, incluindo um escudo oval médio e um gládio, espada curta. Seu capacete cobria todo o rosto, exceto por 2 orifícios para os olhos, para proteger o rosto do tridente afiado do oponente. O capacete era quase redondo e liso para que a rede do reciário não pudesse se prender nele, especialmente treinados para lutar contra adversários rápidos e ágeis. Os reciários surgiram no início do Império. Eles estavam armados com um tridente, uma adaga e uma rede. Além de uma tanga sustentada por um cinto largo, balteus e uma grande armadura na articulação do ombro esquerdo, o reciário não tinha roupas, incluindo um capacete. Às vezes, um escudo de metal, galeros, era usado para proteger o pescoço e a parte inferior do rosto. Os reciários geralmente lutavam com secators, mas às vezes também com mirmilão. Sua agilidade e seu armamento incomum o tornavam imprevisível e perigoso. Esses perigosos gladiadores devem ter sido os favoritos do público. Eles provavelmente eram tão populares que eram conhecidos em todo o Império Romano. Entre os gladiadores mais famosos estava Espartaco. Espartaco foi o líder da revolta de escravos e gladiadores na Itália. Ele era trácio, tornou-se escravo em circunstâncias pouco claras e, mais tarde, gladiador. O imperador romano Cômodo gostava de lutar na arena como gladiador. Alguns imperadores romanos, inclusive Cômodo, participavam de lutas de gladiadores, embora suas batalhas fossem frequentemente encenadas e não representassem perigo real para eles. Um dos gladiadores mais famosos também foi Narciso, o gladiador que matou Cômodo. Cômodo foi o último membro da dinastia dos Antoninos, filho de Marco Aurélio e Faustina, a jovem. Cômodo estava com as tropas romanas no momento da morte de seu pai, Marco Aurélio. Na primeira parte do filme Gladiador, ele mata seu pai. Mas, na verdade, no dia 17 de março do ano 180, Marco Aurélio morreu de peste em Vindobona, no Danúbio, atual Viena. Cômodo praticamente não se envolvia em assuntos públicos, preferindo-os ao entretenimento e à devassidão. Todos os anos de seu reinado foram acompanhados por um tesouro esgotado e enormes desfalques. No dia 1º de janeiro do 193º ano, Cômodo iria comemorar sua ascensão ao consulado e queria comparecer à cerimônia com trajes de gladiador. Mas esses planos não se concretizaram. O novo prefeito pretoriano, Quintus Aemilius Letus, a amante do imperador, Márcia, e o liberto Eclectus decidiram se livrar do imperador inadequado. O prefeito da cidade, Pertinax, juntou-se à conspiração em troca da promessa de torná-lo imperador. Márcia deu a Cômodo vinho envenenado. O veneno não teve o efeito esperado e o imperador foi estrangulado por um escravo, o atleta Narciso, que estava lutando com Cômodo como parceiro de treino.